Vamos dar uma olhada em um dos textos jurídicos mais antigos e influentes que existem. Esse é o Código Deuteronômico. É um projeto fascinante que, milhares de anos atrás, já estava lidando com questões de justiça, de equidade, de ordem social, questões que, na verdade, continuam sendo um desafio para a gente até hoje. Imagina só o tamanho do desafio. Criar um sistema legal para uma nação inteira, praticamente do zero. A grande pergunta que esse código antigo tenta responder é essa: como é que se desenha uma sociedade onde a justiça de fato prevalece sobre a vingança cega? Para a gente entender essa lógica, vamos seguir esse roteiro aqui. Primeiro, como é que o sistema foi montado e, principalmente, como ele diferenciava culpa de um simples acidente. Depois, a gente vê os pilares da verdade no tribunal e, por fim, um dos princípios jurídicos mais famosos e também mais mal compreendidos da história. Então vamos começar pela parte prática. Todo sistema de justiça precisa de uma infraestrutura, né? E este código já começa com uma solução super prática para um problema que era literalmente mortal. E o problema era um ciclo de violência sem fim. Numa sociedade tribal, uma morte por acidente podia muito facilmente começar uma briga de sangue. A família da vítima ia buscar vingança contra do agressor, e isso virava uma espiral de retaliação que podia durar gerações. E aqui está a grande sacada jurídica: a criação das cidades de refúgio. E olha, não era um simples esconderijo, não. Eram locais legalmente designados para proteger quem tinha matado alguém por acidente. A ideia era quebrar o ciclo de vingança antes mesmo que ele começasse. O processo era bem claro e direto. Se alguém causasse uma morte acidental, o caminho para sobreviver era fugir para uma dessas cidades. Era um procedimento formal, sabe? Não era uma fuga desesperada. Isso dava tempo para a poeira baixar, para a raiva diminuir e para a justiça prevalecer sobre o calor do momento. E o legal é que o texto não fica só na teoria, né? Ele dá esse exemplo que é super concreto: dois vizinhos cortando lenha. De repente, o ferro do machado de um deles escapa do cabo e atinge o outro, que morre. É um acidente trágico, sem ódio, sem plano. Era exatamente para esse tipo de caso que as cidades de refúgio foram criadas. Agora, para entender o peso disso, a gente precisa conhecer uma figura central da época: o Vingador do Sangue. Ele era o parente mais próximo da vítima e tinha a responsabilidade social de vingar aquela morte. A genialidade da lei não foi eliminar esse papel, mas sim redefinir e limitar. O Vingador só podia agir em caso de assassinato com intenção. Mas, e isso aqui é fundamental, o sistema não era uma brecha para assassinos escaparem. Tinha um contraponto muito claro: se a morte fosse intencional, aí, meu amigo, não haveria refúgio nenhum. Então, o ponto central da questão é a intenção. A distinção legal não era sobre a arma ou a ação em si, mas sobre o que estava na mente da pessoa. Olha só a diferença na linguagem. De um lado, não o odiava antes, do outro, odeia o seu próximo, armas ciladas. A lei focava na intenção, o que era uma ideia absurdamente sofisticada para a época. E se ficasse provado que o assassino agiu com ódio ou com premeditação, a própria comunidade agia de forma bem decisiva. Os anciãos mandavam buscar o culpado lá na cidade de refúgio e o entregavam para o Vingador do Sangue. A justiça pela vítima tinha que ser feita. Só que uma sociedade justa não vive só resolvendo assassinatos, claro. O código sabia disso, e por isso estabeleceu outros pilares para dar estabilidade. Ele atacou duas áreas fundamentais: a segurança da propriedade e, algo crucial, a integridade do processo judicial. Primeiro, a propriedade. Numa sociedade agrária, os marcos que dividiam as terras eram tudo. Mudar um desses marcos não era um delito qualquer, era como roubar o sustento de uma família inteira. Essa lei, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, era essencial para evitar conflitos e garantir a ordem. Agora vamos para o tribunal. Se alguém é acusado de um crime, quantas testemunhas seriam necessárias para provar o fato? Uma só já bastava? A resposta do código é um não bem alto e claro. O depoimento de uma única testemunha por si só não era suficiente. Isso criava uma barreira bem alta para as acusações, um mecanismo pensado para proteger as pessoas de denúncias falsas ou mal intencionadas. As regras eram transparentes, precisava de 2 ou 3 testemunhas. Mas a parte genial mesmo era a consequência de mentir no tribunal. Se uma testemunha mentisse para prejudicar alguém, ela recebia exatamente a mesma punição que o acusado sofreria. Pensa bem, acusar alguém falsamente de um crime capital significava arriscar a própria vida. Era um freio e tanto contra a mentira.
E toda essa busca por uma justiça equilibrada leva a gente para o princípio final, e com certeza o mais famoso desse código. É o ponto alto de todo esse sistema que ele estava construindo. Aí está, uma das frases mais conhecidas do mundo. E na grande maioria das vezes, uma das mais mal interpretadas também. Muita gente ouve isso e já pensa em vingança brutal, literal, mas o conceito jurídico por trás, a chamada lex talionis, era na verdade algo radicalmente progressista. Não era uma ordem para sair arrancando olhos, mas sim um princípio de proporcionalidade. A punição não podia de jeito nenhum ser maior que o crime. Pensa assim, essa lei era um teto, não um piso. Ela estabelecia um limite máximo para a vingança. O objetivo era justamente impedir a escalada da violência. Se alguém te arrancasse um dente, essa pessoa não poderia ser morta em retaliação. A punição tinha que ser proporcional ao dano. Era um mecanismo para esfriar os conflitos, não para colocar mais lenha na fogueira. Das cidades de refúgio até as regras de testemunho e a ideia de proporcionalidade, esse código antigo mostra uma sociedade lutando para trocar a vingança pela justiça. Isso tudo deixa uma pergunta para a gente pensar. Como é que esses princípios, a proteção do inocente, a necessidade de provas, a ideia de que a punição tem que ser justa e proporcional, continuam ecoando nos nossos sistemas legais e no nosso senso de justiça até hoje?